Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Side Talk. Eu quero, antes de mais nada, pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem, para que a gente chegue a cada vez mais pessoas. E a convidada de hoje, vocês não vão saber agora, roda a vinheta primeiro. A convidada de hoje, ela já treinou mais de 25 mil pessoas, é mentora, empreendedora, empresária. Olha, tanta coisa que eu acho que eu ia ficar uma semana aqui tentando lembrar o que ela é e eu com certeza ia cometer uma falha. Ela também manda muito bem no podcast Bestcast com a apresentadora Nani Venâncio. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios Camila Silveira. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu gostei desse início de comente, curta, mande para os amigos. Essa parte eu já gostei. Isso é importante, né? Importantíssimo. E olha que ela não só é apresentadora, empresária, como tudo que eu falei, mas ela é especialista em marketing digital, em rede social. Então, eu tô até meio assim de fazer alguma besteira aqui e já levar uma cutucada. Imagina, de forma alguma. Mas a cutucada a gente pode levar porque é útil, né? É útil, né? É útil. É importante, é isso que faz a gente desenvolver e crescer, né? Exatamente, a gente precisa, né? A gente precisa fazer com que essa informação, com que essas dicas tão importantes cheguem cada vez mais longe. E como é que tudo começou? Como tudo começou, nada foi planejado, nada realmente foi diagramado e planejado para que fosse dessa forma, mas foi pela própria experiência de querer que esse empreendedorismo fosse, as pessoas não passassem pelas dores que eu tinha passado, de olhar para si próprio e não ser uma mulher que sabia das próprias capacidades. Então, eu comecei trabalhando como empreendedora, fazendo 1000 coisas e não sabendo exatamente aonde eu queria chegar. Tentando se encontrar ali, né? E aí, fazendo aquele empreendedorismo curto, né, de vida curta, que uma hora a gente faz uma coisa, depois a gente faz outra e não sabe exatamente aonde está o erro. E uma hora tendo que parar tudo e olhar para a própria vida e aprender para que não viva de recomeços, mas sim de algo contínuo. E aí, foi exatamente isso que eu fiz. Fui aprender o caminho correto para que pudesse ter uma jornada contínua e uma jornada de crescimento. Após isso, eu passei a fazer todo esse caminho na África e me defrontei com uma guerra. Eu desci do avião em um episódio onde estava tendo um processo de guerra onde as mulheres elas não podiam trabalhar como ambulantes na rua. E aí, foi num impulso mesmo. Eu peguei aquelas mulheres e levei para o meu escritório, para que não passasse ali, na África tudo é muito de extremos, né? Se você está trabalhando ali na rua e se você não obedece às normas, aquilo pode acabar em um conflito, em uma situação mais grave. Então, por medo mesmo, eu peguei todo mundo, acabei levando para o meu escritório e isso acabou repercutindo muito. E aí, eu tinha que voltar para o Brasil e eu não queria que elas deixassem de aprender ou parassem de trabalhar, porque muitas delas são arrimo de família. E aí eu sabia que elas iam acabar voltando para a rua e aquilo ia acabar em morte, ia acabar em fome. Ainda mais num regime tão ditatorial. Exatamente. É tudo muito... Ainda mais com mulher, né? Ia acabar em fome, ia acabar em problemas de que uma família ia passar por necessidades. Então eu sabia que as redes sociais tinham acabado nessa época de ter lives através do Facebook. Mas eu tinha filho pequeno, então eu tinha que vir para o Brasil e conciliar tudo isso. O coração dividido aqui com o filho lá. Meu Deus, como que eu vou fazer me dividir em 1000, né? E aí foi aonde eu fiz uma live para poder atender. Como lá não tinha ainda essa estrutura toda, eu disponibilizei o meu escritório em Angola para que elas pudessem ficar lá dentro, assistindo a live, eu viesse para o Brasil e aí estruturar tudo. Só que isso começou a repercutir e as minhas lives davam 70, 80 mil pessoas de lá. E aí foi onde eu fui, eu sabia que para eu ir como mulher, em alguns lugares da África, onde eu sabia que tinha uma necessidade maior de fome, eu tinha que pertencer a algum órgão do governo. Sim. Porque lugares de guerra, de tsunami, de carência maior, como mulher eu não poderia entrar.
mulher vinda de fora... Loira, de olho azul, meio metro, meio quilo. Que porcaria ela quer se meter com a gente aqui? E eu era assim, né? Assim, pra família, pra minha estrutura aqui do Brasil também, eu era interpretada como uma biruta, né? Uma louca. Uma louca, mas eu queria. Eu tinha colocado isso na cabeça. Você nunca teve medo, não? De falar, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não, primeiro eu tinha ideia. Né? Sempre foi assim na minha vida. Primeiro eu tinha ideia, aí depois eu fazia, eu me atirava pra fazer. Aí quando chegava na hora H, eu tinha um medo do caramba. O frio todo que não subiu na barriga veio de uma vez. Tudo que eu não tinha no processo, eu tinha na hora H. Mas aí já tinha feito. Já tava lá, já tava no meio do caminho. Eu falei, desisti até. Já não dava mais, já cheguei até aqui. Não dava mais tempo de correr, já tava ali. Aí ali, naquele momento, era tão bom. Era tão gratificante viver um momento que o medo era... E eu entendia, naquele momento ali, no processo da concretização, que aquilo não era para as pessoas. Aquilo era muito mais para mim. E todo mundo me agradecia, e aquilo para mim era tão pequeno, daquelas pessoas estarem me agradecendo, porque elas viam o que elas estavam recebendo, Sim. Mas elas não viam o que elas estavam fazendo na minha vida. É como a sua xará Camila Smith fala, né? É muito mais sobre você do que sobre o outro, ou o que você faz pro outro, né? Porque, na verdade, eu também tinha uma história antes do medo, de não conseguir fazer nada, de não ver as minhas capacidades, de achar que eu não podia. Então, todo esse processo, tudo isso que eu me atirava, era muito mais para provar para mim mesma do que eu podia. Tudo bem que de uma forma, assim, numa proporção que era diferente do que as outras pessoas normalmente faziam, mas era muito mais forte para mim do que para quem recebia. Mas tudo isso acabou repercutindo muito. É porque você arriscou 2 vezes, né? Num negócio novo que estava acabando de entrar ali nas redes sociais, que foi essa novidade da live, você num lugar novo, num país novo, correndo risco, né? Porque é mulher, é estrangeira, tá se metendo lá fazendo o quê? Não, e eu fui quebrar todas as fronteiras que eu podia, né? Então, assim, eu tinha que ter uma carteirinha do governo, não importava de quê. Então, eu lembro que eu fui na Câmara de Comércio aqui do Brasil, pedi emprego de faxineira. E eu fui lá e foi muito engraçado, porque o diretor até hoje, ele ri muito da minha cara. Porque ele fala pra mim que eu cheguei e eu falei, olha, eu preciso de um cargo, não importa qual. Você pode falar pra mim que eu posso tirar papel, eu posso fazer qualquer coisa, eu só preciso de um cargo. E ele achava um absurdo. Ele falava, por quê? Porque eu preciso entrar em países que eu não podia entrar. Era isso que eu queria. E que com essa chancela você teria as portas abertas, né? Exatamente. E aí eu fui entrando, eu entrei primeiro na Câmara de Comércio, depois eu fundei a Federação das Câmaras de Comércio, porque eu sempre pensava qual era o órgão que podia ser maior para eu poder chegar um pouco mais longe. Sim. Eu sempre pensava assim, tá, eu cheguei até aqui. Então, qual é o órgão que ultrapassa eu posso fazer para ir além, né? Que ultrapassa esse. E aí eu comecei a visitar os piores lugares do mundo. Então, aonde que tinham lugares mais carentes para poder mudar a economia dos países. E aí eu via que pelos adultos eu não conseguia fazer muita coisa, eu tinha que começar pelas crianças. Aí eu consegui fundar a primeira Casa de Cultura do pior lugar do mundo, que tem o meu nome hoje, que é a Casa de Cultura Camila Silveira da África, do Cunene, e que foi um presente, né? Nada que eu também esperei. Aí na pandemia veio, né, que foi uma surpresa muito grande, que eu tive que parar de viajar, não conseguia mais. Aí comecei a fazer a mesma coisa, porque quando fechou tudo, eu pensava, caramba, e agora? Porque foi tudo muito de repente para o mundo inteiro, né? Hoje você pegou um avião, amanhã você está proibido de sair do aeroporto. E quando começou a pandemia, assim, eu estava num ritmo que eu fazia 20 países em 18 dias. Eu estava num ritmo muito acelerado. Eu fazia evento em tudo quanto é lugar do mundo. E aí eu parei. Enquanto no Brasil ainda estava começando a fechar, em outros países já estava fechado. Você já não entrava mais. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a fazer evento gratuito pelo Instagram. E aí comecei a me especializar nas redes sociais. Aí foi onde eu entrei de verdade na rede social. Aí fiz todas as especializações que haviam possíveis no momento.
Eu lembro que eu fiz assim, eu fiz 240 cursos, assim, eu sou louca do curso, né? A louca. Se tem curso... Se é para se especializar, vamos fazer direito, né? Comigo, não, e é bem assim mesmo, né? Alucinada do curso do livro. Se é para ler livro, é para ler um monte numa semana. Eu escrevi durante a pandemia 7 livros. Olha, tem um aqui... Qual que é o nome? Vencedores ou Vítimas. Eu acho que cabe bem com o tema e com a sua história, né? É um livro muito forte. É um livro muito forte para mim. E foi um dos primeiros. E foi um livro que eu escrevi em um dia. É totalmente intensa, né? Totalmente intensa. A cabeça aí funcionando a milhão, né? Eu sou bastante rápida. Eu vi que te pegou um pouco a hora que eu falei do livro. Qual que é o significado maior que ele tem na tua vida? A morte e o renascimento. A morte total da Camila que eu era. A morte era um dos meus maiores medos. Porque antes, quando eu tinha morado na África por 5 anos antes, e eu queria voltar, e eu não tinha coragem. Eu tinha um filho pequeno, eu tinha passado uma história muito forte com meu filho. E eu tinha vontade de voltar, mas eu não tinha coragem. E eu tinha muito medo de morrer. E hoje eu vejo que, assim, e eu falo muito nesse livro sobre isso, que às vezes a gente tem muito medo de morrer. E hoje eu enxergo que era o que eu mais precisava. Eu precisava morrer para a Camila que eu era. Eu era uma pessoa que eu não tinha coragem de tirar uma foto. Eu não tirava uma selfie. Vocês me conhecem, vocês sabem o que eu sou hoje. Vocês veem aí, hoje eu sou capa de Forbes, né? Eu sou recorde de Forbes por pandemia. Sim. Eu tenho toda uma história pública hoje, de visibilidade. Eu tenho podcast, eu faço programa o tempo todo. Mas eu era uma pessoa que não tinha coragem de tirar uma foto. Então, a minha história era exatamente essa. E se eu não morresse para essa Camila que ficava escondida, literalmente, dentro de um guarda-roupa, eu não conseguia. Não teríamos essa aqui hoje, né? Não teria. Essa que vocês convivem. Não, e hoje, vocês entrarem aí em TikTok, Instagram, você olha a capa da Forbes e olha o TikTok e fala, gente, é a mesma pessoa. É a mesma, gente. Se bobear, faço dancinha na Forbes e tá tudo bem. Faz dancinha. Eu não faço porque, pelo amor de Deus, vocês não merecem isso. Mas a história da Camila é interessante conhecer. A gente é isso, né? E a gente pode ser isso. E isso foi algo que demorou muito para eu entender. A gente pode ser isso sim, a gente pode ser mais leve. E isso não tira a nossa qualidade. A gente não precisa ser certinho dentro de uma forma, dentro de um formato que uma sociedade exige. Impôs, né? A gente é imperfeito sim. Todo mundo, gente. Aliás, eu lembrei, eu fiz sim no programa do EV Sobral. Depois procurem lá. E eu aposto que é formidável, porque a gente não precisa viver dentro de um formato. A gente pode ser sim. Quando que a gente se permite rir das nossas falhas? Exatamente. Qual o problema, gente? Qual o problema de ser fora da caixinha, né? Qual o problema? E para mim foi muito difícil entender tudo isso. Eu fui uma pessoa que me cobrei demais toda a minha jornada. Eu tinha que ser perfeita, eu tinha que mostrar para todo mundo que eu não falava errado, não estava errado. Eu tinha que ser o recorde de tudo. Eu tinha que provar para todo mundo que eu era boa, sabe assim? Para mim mesma, eu demorei muito para entender. Opa, peraí, por quê? Pra quê? Não precisa ser tão pesado? Sim. E ainda mais com a cultura de imposição de que a mulher tem que... É o papel que fica em casa, que lava a roupa, que faz comida, que não faz mais nada além disso. É uma outra barreira que você, junto com isso, atropelou, nem quebrou, né? E às vezes, poxa... Por que a gente não pode estar em casa e tá tudo bagunçado? E tá tudo bem, porque eu não tô afim. É isso, a casa vai ficar lá do mesmo jeito, depois você vai e arruma. A casa tá lá, a roupa tá lá, mas eu tenho que estar curtindo, eu tenho que estar inteira, você eu tenho que estar saudável, né? Eu tenho que estar saudável e isso é mais importante que tudo. Então eu demorei muito para encarar as coisas dessa forma, para levar a vida de uma forma mais leve e para me divertir com cada momento. Às vezes a gente tá ali, tá tudo tão pesado, a gente se cobra tanto de estar saindo tudo perfeitinho, que a gente esquece o mais importante, que é curtir cada momento. É estar aqui, mas curtir isso aqui. Sim. Né? Esse momento da gente estar juntos. E hoje eu não desperdiço isso por nada. Isso é o mais importante, né? Hoje eu não abro Qual que é o saldo que você enxerga depois de toda a sua trajetória sendo a Camila de hoje? O que você falaria alguma coisa diferente para ela? De jeito nenhum, assim. Eu sei que ela consegue hoje ser dessa forma porque ela errou muito, porque ela passou exatamente tudo aquilo.
Eu não mudaria nada. Nada, senão eu não conseguiria ser essa. Errar faz parte do processo, né? Eu tenho presentes na minha vida, né? Nani é um grande presente de Deus na minha vida. Nani é maravilhosa. Um beijo pra você. E queremos você aqui, hein? Amo, mas que me mostram hoje que, poxa, esses dias, vou contar assim, eu vivo com Nani, assim, 24 horas praticamente do meu dia. E do nada ela abriu um Danone. Olha como a gente é besta. Literalmente, a gente é besta. A gente abriu um Danone e não saiu nada do Danone na tampinha, sabe assim? E ela abriu aquele Danone e ela fez assim, Mila, olha isso! Não tem uma sujeirinha do Danone na tampinha. E a gente riu daquilo. E eu e uma pra cara da outra. Falou assim, olha do que a gente tá rindo. E a gente falou assim, tem coisa melhor do que a gente poder curtir, que não tem uma sujeira do Danone na tampinha? Quantas pessoas a gente pode dividir isso? Sabe assim, ser ridícula porque a gente tá dançando a dancinha e se divertindo com aquilo sem se preocupar do que estão falando da gente. Poxa, e isso é tão bom, né? Num momento de cancelamento, num momento onde as pessoas às vezes estão tão críticas e não conseguem respeitar uma diversidade de opinião. Porque não é errado ser diferente, né? O respeito é fundamental. Não, e a gente pode aprender tanto com uma diferença. É tão legal, às vezes, você me trazer um outro ponto de vista e eu poder falar assim, caraca, Felipe, não tinha pensado dessa forma. Que legal, né? A gente pensar diferente nisso. Eu acho que é muito legal a gente poder pensar sobre isso de uma forma diferente, de uma forma, opa, tá tudo bem, a gente ser diferente e a gente pensar, eu penso assim, ele pensa assim, tá tudo certo, a gente não precisa sair brigando, se matando. Não, jamais, porque hoje em dia você não pode, principalmente esse ano, que foi ano de eleições, a gente tá gravando aqui depois já até da eleição do governo, as pessoas, você não pode vestir uma camiseta vermelha que já te condenam por ser de partido. Posicionamento, não precisa ser um posicionamento, e eu levei muito tempo para entender que não precisa ser nem certo nem errado, né? Tudo são pontos de vista. Então, por isso, eu não mudaria nada na minha vida. Mas por muito tempo eu responderia, eu mudaria isso, aquilo. Uma lista imensa, né? Não, mas hoje mesmo, não. Hoje eu só quero viver. E falando em viver, em mudar, você mudou e tem mudado a vida de muitas pessoas. E para mudança, existe um caminho, existe um método, e hoje a gente sabe que o método I9 é um dos mais famosos criados por você. Como é que veio a ideia de lançar ele? Justamente por isso mesmo, I9, né? I9. E até o logo já é diferente, né? Todo mundo às vezes, né, que é o I e o 9. Justamente por essa minha... Por esse meu incômodo de ver as pessoas, muitas vezes, conformadas em estar num lugar onde elas não estão confortáveis. Né? As pessoas conformadas de estar reclamando do algoritmo, que é o vilão. Né? O algoritmo, gente, é o culpado do momento. Sempre tem um culpado para... Sempre tem um culpado pra gente né, massacrar ali no momento. Eu tô fracassando por causa dele. Sempre tem um nome, né? A gente sempre tem um nome. Sempre dá um nome, né? Sempre tem um culpado, né? Sempre tem que não é a gente. Não tem. A gente... Esses dias eu tava ouvindo uma pessoa falando no carro e tava falando assim, a gente nunca tem aquele costume de falar assim, por uma situação como eu entendi, como eu interpretei aquela situação, mas sim como o outro fez para mim, né? Então, quando a gente mudar essa chave, as coisas realmente vão andar melhor. Vão andar melhor. Quando a gente tiver essa doutrina de nunca mais falar, porque fulano fez isso para mim. Não, como eu interpretei o que aconteceu, tudo muda. E aí, profissionalmente, isso se torna muito pesado. Né? A gente não consegue. Embora essa linha, eu sempre brinco muito, né? Eu gosto de ser lúdica nessa parte, embora eu trate da parte profissional. Eu brinco que nós somos gatos, mas a gente não tem 7 vidas, né? Quem dera se tivesse, né? A gente não tem 7 vidas, o emocional e o profissional não tem como desmembrar. E, às vezes, eu não consigo ter uma pessoa profissionalmente bem-sucedida se ela não estiver estabilizada emocionalmente. A gente acaba não conseguindo. E esse elo, ele é muito complicado de estar equilibrar, estabilizado. Né?
Exatamente. E aí a gente acaba tendo, assim, 1000 culpados ali, que é o algoritmo, que é a crise, que é a política. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o dinheiro do mundo não pegou coronavírus. A gente Sim. sabe que o dinheiro do mundo não tem partido. A gente sabe que em algum lugar ele tá. E tá na mão de alguém. Resta saber como vir pra tua. Exatamente, né? E no i9 tem esse segredo, tá? Não É. vem querendo spoiler, não. Acessem as redes dela e comprem porque o investimento vale a pena. Exatamente. Isso mesmo. E eu pedi para a produção ali levantar. Hoje a gente tem mais de 200 milhões de brasileiros. Quase que 160, 150, acho que é isso, né? Tem pelo menos um perfil em rede social. Qual que é a importância qual é a atenção que a gente tem que dar para a rede social hoje em dia nos dois campos, profissional e pessoal? Qual o cuidado que a gente deve ter? Porque hoje o mundo, se a gente dá um espirro, tem conhecimento. Hoje, por mais que você esteja trabalhando em alguma organização privada, você tem que ter o seu intraempreendedorismo. Então, por mais que você está trabalhando naquela organização, você tem a sua função, o seu profissionalismo, ele tem que existir pessoalmente. Porque se você tem, sim, uma relevância nas redes sociais, com certeza você vai ter mais valor dentro daquela organização. E com certeza o seu valor vai ser outro. Então, vamos lá. Eu estou dentro de uma televisão, vamos pensar. Eu estou dentro de uma televisão, mas eu tenho 3 milhões de seguidores. Qual é o meu valor dentro daquela televisão? Eu estou dentro de uma televisão, mas eu tenho 30 seguidores. Qual é o meu valor dentro daquela televisão? Eu estou dentro de uma televisão, eu tenho 3 milhões de seguidores, eu tenho patrocinadores, eu tenho uma visibilidade, eu tenho um público. Qual é o meu valor? Não importa onde você está hoje em dia, mas o profissional que você ele tem que existir independente. Hoje você não tem mais aquele papel, por mais que você trabalhe numa multinacional, de você ser titularizado como sobrenome daquela empresa. Você precisa, sim, existir independente de onde você está. Tem que fazer o seu nome acontecer, né? Para que você tenha um valor para trabalhar numa multinacional. Então, hoje você não tem mais essa vida independente, que você é pessoal, sim, você pode manter isso e você pode ser anônimo, porque você vai trabalhar só numa empresa e aquele vai ser o seu sobrenome. Isso não existe mais a partir da pandemia. Isso se quebrou. Se intensificou cada vez mais, né? Aquele horário de trabalho que a gente tinha antes da pandemia, você pode ver que muitas vezes a gente já não consegue, ter cada vez menos. Mas a partir do momento que você não cumpre um horário, aí você está faltando. Sim. Então, você precisa sim existir. Porque o seu risco dentro de uma organização é cada vez maior e quanto menos você existir profissionalmente, mais risco você corre. Então, o seu valor dentro de qualquer organização, ele vai depender da sua existência profissional e isso está ligado às redes sociais. E como é que a gente faz para começar a existir nas redes sociais? Porque eu, por exemplo, tô caminhando perto de vocês aí, de você, de Nani, que faz TikTok, faz rádio, faz isso, se movimenta e tá toda hora publicando, gerando conteúdo. Não consigo atinar para produzir tanto. Tem um horário X, como é que a gente começa aí? Liga a câmera. Só. Deixa as pessoas participarem da sua vida, do seu trabalho. Simples assim. Quanto mais você trabalha, mais presente você tá. Simples assim. Porque, olha, vamos pensar. Vamos unificar. As pessoas separam muito a parte física da parte digital ainda, né? Ainda existe esse muro, o tamanho do mundo. Mas a partir do momento que a gente quebra esse muro e a gente pensa em tudo como uma coisa só, na minha cabeça, pelo menos, né? Eu tenho um mundo maravilhoso da Camila de uma forma muito clara. Mas para mim é tudo a mesma coisa. Então os stories é a nossa porta de ferro. Sabe aquela porta de ferro que a gente tinha no comércio? São os stories. Toda vez que você saiu lá da sua casa, que você está indo para a sua televisão, abre a sua porta de ferro, liga aquele negócio lá e começa a falar com o pessoal. Conta, olha, tô indo com o meu dia. E é muito legal, porque quanto mais presente você tá, no começo você às vezes pode... Ai, Camila, tô ridículo.
Ei, tá tudo certo, calma, segura aí o tchan, tá tudo certo. É só o começo. Mas devagarzinho, vai ser sua tribo. Aí você vai falar pra mim, tinha 2 pessoas, Camila, tô ridículo. Poxa, 2 pessoas? Caramba, 2 pessoas num comércio de manhã cedo que ninguém te conhece, é gente pra caramba. Eu espero que vocês dois, no mínimo, vejam os meus, tá? Não é? Você, produtor, por favor, hein? Depois, 10 pessoas me seguindo, eu olhei lá, tem 8. Peraí, já é gente, hein? Agora, 8 pessoas abandonadas num comércio que tá começando? Elas Pode? vão pra rede vizinha, né? Pro Por que comércio não? vizinho. Não, 8 pessoas tem que ser valorizado, sim. Aí, o meu feed é onde eu mostro a minha vitrine. É aquela roupa da loja que eu coloco todos os dias, que as pessoas vão passando na frente e vão vendo que, poxa, eu tenho um cuidado com a minha loja, eu tenho um cuidado com quem eu sou, eu vou pôr uma roupa que combina lá na frente daquele comércio. Pronto, vou mostrando a autoridade. Vou mostrando um texto legal, aquela união de palavras, as hashtags, importantíssimo as hashtags, porque são 30 milhões de posts por minuto. Então, as hashtags é o quê? É que nem eu pegar um trânsito, tamanho do mundo, carro para todo lado. Aí, as hashtags é a placa da rua. Sim. Adianta, se você entrar lá na rede social do meu marido, é só moto. Se você entrar da Camila, é só curso. Se você entrar do produtor, é só coisa de televisão. Então, se você entrar na dela, é só make. A partir do momento que tem a placa do trânsito, o carro de quem interessa por make vai na dela, da televisão vai para dele, da Camila vai para curso. Só que se eu também ficar pondo a hashtag da minha profissão, eu só vou atrair concorrente. Eu tenho que pôr da dor e do desejo. Então, beleza. Eu tenho que pôr fofoca. E a polêmica do sextou? Sextou não pode. Sextou não pode, gente. Shadowban, não pode. Tem algumas hashtags que são banidas, porque são interpretações de palavras que não podem. Então, segue lá minha página que eu digo sempre isso. Tem sempre aonde buscar as hashtags certas. Pega o dia da semana, é uma boa hashtag. Localização. Hashtag de localização é a melhor coisa que tem. Não da onde você está. Onde você está, todo mundo já sabe. Mas da onde você quer. Então, por exemplo, eu tô numa televisão, eu quero atingir de outra, eu vou colocar que eu tô na outra. Entendeu? Olha Aonde só. eu tô, todo mundo já sabe. Eu quero que lá na outra me vejam. Vou pôr que eu tô lá. Vou ser mostrado para todo mundo de lá. Entendeu? Aí você começa a atingir Começo um a público ser inimaginável, mostrado. né? Exatamente. Vou fazer stories, vou pôr que eu tô na outra televisão, nos meus stories. Vou ser mostrado pro pessoal de lá. Entendeu? Quero ser mostrado para outro podcast. Vou pôr por trás o nome deles. Pronto. Vou ser mostrado para o pessoal deles. E assim eu vou indo. Assim eu vou aparecendo. Assim eu vou me mostrando. As redes sociais, eu tô na rua mais movimentada do mundo sem pagar aluguel. Agora, eu tô ali e eu vou ficar desperdiçando isso. Eu vou poder utilizar essa fonte e eu vou ficar ali dando bobeira só porque é gratuito? Não, eu vou explorar isso o máximo que eu posso. Por isso que eu me afundei nisso, fui virar especialista sim, porque não tem outro caminho. O mundo hoje respira a rede social, né? A gente espera o quê? Sim, que as pessoas vão o quê? Vão fazer 10 filiais novamente, uma em cada rua mais movimentada do mundo? É óbvio que não. Vão gastar com sofá, com televisão, com isso, com aquilo? Não. Vai ser rede social sim. Então vai ser nisso que eu vou. Pela praticidade de entrega, você tá dentro do avião, você fala, olha, eu tô indo buscar uma novidade. É essa facilidade, essa proximidade, eu sempre faço né? isso. Quando eu fui lá atrás para entrar nas redes sociais, eu fiz isso. Quando eu fui para entrar na televisão, eu fiz isso. Quando eu fui para entrar na federação, eu fiz isso. Eu sempre faço isso. Eu sempre vou entrando nos maiores órgãos onde eu posso abranger o maior número de pessoas. Você já pensou, você já ficou com medo disso dar tudo errado? Eu vivi. O errado a gente já tem. Eu posso bater a cabeça aqui quando eu levantar e morrer. Pelo menos eu fiz. Produção, cuidado, hein? Por favor, vamos tratar ela aqui que nem rainha. Né? Que eu não quero que esse podcast aqui vá pro Cidade Alerta, pelo amor de Deus. Mas o errado... O que é o errado, gente? Não tem o que possa ter São errado. essas limitações que a gente fica, né? Eu não o porquê penso disso, nisso. né? Eu não penso nisso. Errado.
Não tenho. O errado é não fazer. O errado é não fazer. Sabe? Você sabe que esses dias eu tive uma ideia. Eu também sou bem assim, bem acelerada, bem... Assim, eu tenho umas coisas assim que eu invoco mesmo. Eu tive uma ideia no carro, indo pra televisão, e tão doida, a Nani falando, e eu assim, bem paradinha, tendo a ideia, me perdi, a Nani falando, a gente vai se perder, vai chegar o programa, e eu ali, quietinha, ela nem pensando. E depois, no banho, eu consegui terminar a ideia, liguei pra ela, a gente fez uma reunião ali mesmo, invoquei, no final de semana eu consegui concluir, na segunda já estava funcionando. Porque eu sabia o que eu queria. Mas deixar de fazer pelo risco... Eu nem penso no risco. O risco é eu não fazer. Só vai. Elas TV. Elas TV foi isso. Essa história toda foi do Elas TV. Foi. Nasceu num banho. Olha só. Mas por quê? Porque eu vi ali numa situação que as pessoas queriam ser a gente. A gente começou um projeto, as pessoas passando a perna, fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo a outra. Gente, levantem a bunda da cadeira e vão trabalhar. Pare de querer derrubar as pessoas, de quererem ser as pessoas. Mas não, tudo eu paro, eu penso assim, o que Deus quer me mostrar? Pelo amor de Deus. Mas não, eu não penso isso. Eu não penso isso, eu penso assim, se isso tá acontecendo é porque Deus quer me mostrar que eu tenho que ser algo maior. A gente é perfeita demais eu isso, né? Eu não penso isso. Sempre que acontece isso, quando aconteceu isso da federação, teve uma situação muito engraçada. Porque eu passei por uma situação de um visto, que ali uma mulher deu um piti comigo, pedindo um visto, e eu tava com meu esposo. E o meu esposo, na época, ele falou assim pra mim, Camila, a mulher tá falando um tanto pra você pra não te dar o visto e você é diretora da Câmara. Por que você não fala pra ela que você é diretora da Câmara e pega o visto que você tem direito? E eu parada, assim, sem falar nada. E eu falava assim, não, porque ela tá querendo me mostrar alguma coisa que eu não tô vendo. Não é pra eu prestar atenção nisso. Deus quer me mostrar alguma coisa que eu não tô vendo. E o caso do Elas foi exatamente a mesma coisa. Eu sabia que eu tinha que ver alguma coisa que eu não tava vendo. E aí... E todo mundo falando ali, caramba, mas ela fez isso, uma mulher tinha feito uma situação ali. E eu quieta, eu extremamente quieta, tanto que eu me perdi no carro porque eu tava quieta. E aí, só pensando o que é que eu não tava vendo. E aí, eu pensando, o que é que eu não tô vendo? Eu sei que quando acontecem essas coisas é porque eu não tô vendo algo maior que eu tenho que fazer. E eu penso isso, sempre que acontece alguma situação... que alguém faz alguma coisa assim, é porque é algo maior que eu tenho que fazer. Isso é muita evolução, né? Ainda não consigo pensar nisso de... Pô, por que você tá querendo me atravancar? Vai fazer o teu, mas esse é realmente um ponto de reflexão, né? São sinais. Fala, se isso tá acontecendo, peraí, não é à toa. Não, são sinais. Pode ver, sempre que alguém vem para tirar a sua atenção de alguma coisa, são sinais. Se Deus permite alguma situação acontecer na sua vida para você se desequilibrar, são sinais de algo maior que você tem que ver. Olha, bela aula. Bela aula. Aí eu paraliso. Eu paraliso total. E é algo assim, muito doido, né? Quem convive comigo sabe. Você sabe que até os meus seguidores... Por isso que eu falo. E eu sou tão assim com os meus seguidores, eu falo para todo mundo... Fica ali com os seus seguidores, conversa com eles, faz a sua tribo, porque fica um ambiente tão gostoso. E os meus próprios seguidores já falam que eu tenho as minhas melhores ideias no chuveiro. Todos eles já sabem. E aí eu saio do banho, às vezes eu falo assim, eu tava pensando um negócio no banho, e aí eles já sabem. É lá. É lá. E aí é sempre no banho que eu penso, que eu tenho ideia, que eu fico ali conversando com Deus. É um momento que você relaxa e que tudo esquece flui, o mundo, né? E que tudo flui. E tem, inclusive, a moça que trabalha comigo e a minha família, nesse banho, filmou. Porque, olha que coisa mais louca, eu tenho esse videozinho, uma hora eu mostro. Porque o meu marido filmou, ele falou assim, olha, Camila, você realmente ficou louca de vez agora. Porque antes, você só tinha as ideias no chuveiro. Agora você está fazendo reunião com a Nani no chuveiro. Olha que absurdo. E eu assim, Nani, eu pensei em um negócio, agora eu já entendi o que a gente tem que fazer. E ela, o quê, Mila? Eu falei assim, é uma televisão. É a televisão que a gente tem que fazer. E foi assim que nasceu Elas TV. Eu sou uma pessoa louca. Mas são nessas loucuras que você se tornou a Camila que você é hoje, é esse
sucesso estrondoso e junta a Nani do lado, aí essa dupla quebra o mundo, né? É uma dupla maravilhosa, né? Eu adoro. Demais. E não é porque a câmera tá ligada não aqui e o ex-filho dela, ou sei lá qual que é a relação aí agora, que eu roubei de você, Nani. Mas que ela realmente é uma pessoa maravilhosa, você, não é porque eu tô na sua frente, falo por trás, falei quando foi no programa do EV. É uma honra ter você aqui, a gente fica até sem ter o que falar. Imagina. E o que a gente pode esperar do Elas TV? Novidades, o que vem por aí? Como que vai ser essa programação? O Elas TV, ele é um canal justamente por isso, porque eu vejo que todo mundo fica brigando por audiência sozinho, né? Então tá ali pessoas que são super capacitadas, mas que ficam brigando com o algoritmo, que ficam brigando ali para ser apresentadores, que querem ser apresentadores, mas que muitas vezes não têm um respaldo, não têm uma preparação, não sabem como fazer isso, e estão ali batalhando sozinhos. Então, por que não unir todo mundo num lugar só? Não precisa disso, né? Não precisa. Não precisa ali um ficar brigando com o podcast do outro, um ficar ali... não, pode todo mundo estar num lugar só. Então, um canal feito por elas para todos. Olha só, a união fez a força, né? A união. Vocês viram que banho milagroso esse? Ó? Aproveitem. Ninguém precisa disputar, não, mas a união precisa. A união precisa. Demais. E aí a gente, sim, com a união de audiência, realmente o canal fica imbatível. Aí não tem pra ninguém, né? Aí não tem pra ninguém. E essa coisa de... você falou de alcance, de rede social. Tem a história de horário certo, a quantidade para você conseguir... Não digo mais fácil, mas ter uma constância para atingir... o público, como é que funciona isso? Tem alguns comportamentos, né? Então, por exemplo, de acordo com o comportamento do seu público, o perfil do seu público vai ser o horário da sua audiência. Isso é fato. Então, por exemplo, no Elas a gente tem na segunda-feira, na parte da manhã, é o maior público que a gente tem das previsões da semana. Por quê? Porque o pessoal na segunda-feira de manhã quer isso mesmo. À noite, no domingo, é o momento do desespero. Então, é o momento do desespero onde tem motivacional, onde tem ali uma série de programas voltados a isso. No sábado de manhã, é a hora do entretenimento. Não adianta eu querer ali falar de trabalho no sábado de manhã, que ninguém vai querer me ouvir. Ninguém vai querer me ouvir. É ilusão minha. Agora, por exemplo, eu vou fazer propaganda de produto para mãe na segunda-feira de manhã. Aquela mãe passou a noite com o bebê no colo. Você acha que ela vai me ouvir segunda-feira de manhã? Ela vai falar para outro. Ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Ela passou a noite inteira acordada. Ela não vai. Depois do almoço que ela vai conseguir ligar a televisão ou no final da tarde. Se conseguir, né? Ou no final da tarde, que vai ser a hora que aquele bebê vai dar uma brecha para ela. Então, você tem que pensar no comportamento de quem paga o seu produto. Né? Então, isso é uma lógica que você tem que ter. Outra coisa que você tem que analisar é que, assim, a rede social, ela tem uma vida, o teu post, ele tem uma vida útil. Então, a duração de um post é de 3 a 5 horas, no máximo. Então, por exemplo, tem gente que ficou acordado de madrugada, não publicou a manhã inteira, o dia inteiro, e aí ficou lá, acordou às 3 da manhã, tá sem sono, quer publicar. Quer pra semana inteira, porque eu fiz conteúdo. Eu fiz conteúdo, Camila, eu publiquei pra semana inteira. Eu fiz. Apliquei o I9 que eu não tinha feito o mês inteiro, eu fiz nessa noite. Entendeu? E aí, acha que vai ter resultado? Não vai. Não funciona, né? Outra coisa, você tem um comércio, você varre todos os dias, não varre? A rede social é uma atividade exatamente como o seu comércio. Não adianta você aparecer lá uma vez por semana. A constância é exatamente igual à do meio físico. Tem nos stories, por exemplo, tem uma quantidade... não sei se certa é a palavra, mas indicada para você ter ali todo dia para manter uma... Eu adoro essa parte, gente. Adoro. Vocês querem ver? 20 por dia.
Não faz essa cara. Eu adoro. Cara. Eu adoro, porque assim, tipo, é algo. Eu sei já a reação das pessoas. 20 por dia, a sobrancelha. Parece que ela tem uma ligação com esse número, porque ela sobe na hora, vocês viram? Vocês viram? Cara. Só que aí você fala, gente, 20 por dia. 20 por dia, a pessoa sobe a sobrancelha na hora e fala, caramba, 20 por dia, eu não vou fazer mais nada. Só que, gente, são 15 segundos. 15 segundos, 20 por dia, são quantos minutos? Faz a conta. Não é nada. Não é nada. Se você pegar o vício mesmo daquele negócio, você vai ver que não são 5 minutos. Não são 5 minutos do seu dia. Você não trabalha 5 minutos? Bem mais que isso. Então, qual que é o problema de você deixar o seu público participar 5 minutos do seu trabalho? É aquela história que você falou lá atrás, né? Começa abrindo ali, dando o seu bom dia e quando vê, já foi, né? Gente, eu faço tão mais de 20. Tem hora que eu falo assim... Não, é que você é uma produção infinita, né? Eu olho um da Camila aqui agora, daqui a pouco eu falo, meu Deus, no final do dia tem um livro ali, um DVD. Mas é minha turma. E assim, não é qualquer coisa, É tão são conteúdos gostoso. que prendem de verdade. É tão gostoso estar ali. E outra, é um aplicativo, é uma coisa... você vive, é o seu trabalho, é o que você está falando. Ó, por exemplo, você estava lá entrevistando no domingo, não foi? Você estava lá cobrindo uma entrevista super interessante. Poxa, tá ali. Olha que legal. Olha, tô indo. Olha, acabei de sair, foi assim. Para mim foi assim. Como é que foi para você? Você não falou. Você não mostrou nenhum momento. Sabe assim? É verdade. Poxa, deixa a gente participar disso. Deixa a gente viver isso com você. Tudo bem que eu nem sabia que ia, mas poderia até essa loucura, né? Falou, olha, eu tava aqui e... Olha que legal. Olha que profissional pronto. Acabei de saber, mas não vou perder essa oportunidade. Eu tô pronto. Sim. Eu tô pronto. Toda hora é hora de poder mostrar, né? Olha que eu tô tendo de viver isso com vocês agora. Eu não posso estar aqui o tempo todo, mas conforme eu puder estar, eu vou estar mostrando para vocês. Vocês vão viver isso comigo. E isso para quem tá assistindo, sabe... Falei que o puxão de orelha vinha? Vinha, gente, não tem jeito. Mas assim, sabe aquele amigo, por exemplo, a gente se vê sempre, né? Mas assim, vocês às vezes vivem coisas comigo e vocês sabem quem eu sou, porque a gente tá sempre junto. Sim. Se vocês me verem hoje, me verem daqui 1 ano, a Camila já fica aquele negócio meio assim, né? Ai, será que ela é legal? Será que ela é chata? Será que ela é fresca? Será que mudou? Né? Será que ela é fresca? Será que ela é metida? Né? Tem essa cara meio assim, né? Sei lá. Agora não, vocês estão comigo o tempo todo, vocês sabem que vocês podem conversar, podem brincar, podem falar o que vocês quiserem. Mas quem a gente não vê o tempo todo, a gente não sabe. Fica com esse pé atrás, né? Como é que vocês querem que as pessoas fiquem com vocês juntinho, aquele amigo que a gente nunca vê? A rede social, ela dá essa oportunidade da gente estar junto, da gente ter aqueles amigos que a gente pode contar o segredo. Eu recebo, graças a Deus, eu sou muito abençoada pelas redes sociais. Eu recebo tantas mensagens legais. Ontem foi um dia que eu recebi mensagens de tantos apresentadores, assim, eu parei assim à noite, eu falei assim, caraca, poxa, eu nunca imaginei receber mensagem de uma pessoa desse tamanho me falando isso. Pensando em mim numa reunião que eu nem imaginava que estaria pensando em mim um dia. E me falando que estava falando disso. Me contando, sabe, segredos. Sim. E me falando coisas que são importantes e que eu sei que hoje eu sou considerada. E só porque eu estou presente. Porque eu permito. Isso é orgânico, né? É orgânico. É porque você realmente permitiu mostrar o seu trabalho. Olha que honra. Aí você vai se privar. E hoje a gente vive num mundo que, às vezes, normalmente, até pelos conhecidos, né? Isso é mais triste ainda. Sim. Pelos conhecidos, a gente deixa de se mostrar. A gente deixa de mostrar quem a gente é, porque normalmente a gente vai ser criticado, a gente vai ser, porque você virou blogueirinho, porque você virou isso. E para mim foi muito difícil. Para mim, olha, para vocês terem ideia, o meu Instagram tem 2 anos aberto no Brasil. Olha que absurdo. Eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de abrir meu Instagram no Brasil. Foi a última coisa que eu fiz. Justamente por isso. Por esse receio de julgamento, né? E para eu abrir o meu Instagram no Brasil, eu bloqueei muitas pessoas que eu conhecia. E tá tudo bem se você tiver que fazer isso.
bloqueia, coloca palavras impróprias, se protege, porque não é porque é público que precisa ser ali. Que vai ser avacalhado, né? Exatamente, você pode sim pôr as suas normas para se sentir seguro. Tá tudo bem, faz da sua forma, mas não deixa de se expor para pessoas, às vezes, que você pode salvar a vida, que você pode fazer profissões, que você pode sim formar pessoas, mudar a vida de pessoas, ser referência. Eu acho que isso é o que mais te gratifica, né? Você vê que não tem tamanho. Receber mensagem, falar que, olha, por conta disso que eu vi seu, ou por conta do Inove, mudei minha vida. E isso é diário, isso não tem dinheiro que pague, né? O dinheiro é muito pouco, não tem, é imensurável. E não é à toa que você hoje está aqui, amanhã está na Jovem Pan, amanhã está na Rede Brasil, amanhã está na Globo. Inclusive, na Jovem Pan foi um sucesso com a Carla Secato, com o Oscar Schmidt. E olha que honra, de novo eu falo isso, ter uma pessoa que esteve ao lado de grandes nomes estar aqui com a gente hoje. E eu sou muito grata, porque aonde eu passo, eu sempre fico com as pessoas. É muito legal isso. Assim, as pessoas, elas ficam na minha vida. Isso, para mim, é muito bom. E a gente, desde que te viu, você falou, às vezes você não me conhece, pode me ver, achar que tem essa carinha aí. Não. Não, e de verdade, porque você ali com a Nani passa uma coisa bacana pra gente. Não é como muitas pessoas naquela televisão que você sabe onde criam essa barreira de intocável. Não, eu não... nenhuma delas. Vocês nunca passaram, nem você, nem a Nani. Não, e assim, e eu sou muito isso mesmo. Você vai me ver ali sentada no chão da África, você vai me ver na Globo e você vai me ver em todos os lugares da mesma forma. E sempre a mesma. Sempre. Sempre a mesma. Da forma que ela entra e dá bom dia ao porteiro, é a forma que ela tá aqui, que tá falando com os nossos operadores, com a produção, com a maquiagem, com todo mundo. Mas eu sempre... esses dias eu fui dar uma entrevista e o moço falou assim pra mim, você não tem problema, né? Isso aqui. Aí eu falei pra ele, qual que é a diferença que a gente vai ter depois de morrer? A gente não vai ter lá, não vai ter aqui, né? Não é. A Terra é a mesma. Gente, não é verdade. É isso. Bom, o televisão e isso aqui é tempo. Eu queria ficar muito mais com você aqui, porque que história incrível, que profissional. Enfim, não é rasgação de seda, não, tá? Já sei que vai ter algum comentário desse aí, mas não é, não. É verdade. Porque se não fosse, a gente ia falar que não era, e tá tudo bem também. Te agradeço mais uma vez ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais e uma mensagem final para a gente encerrar nosso bate-papo. Minhas redes sociais é Camila Silveira Oficial, tanto em todas elas. Todas. Já façam isso. Todas as redes com o mesmo nome. Facilita e aí a fica vida, fácil. né? Aí fica fácil para todo mundo achar. Já fica a dica. No YouTube, no TikTok, façam TikTok, né? Hoje o TikTok é um dos grandes transmissores. Meu próximo desafio. Não, mas não precisa dançar. Não precisa ser ridículo, que nem eu. Mas eu fui. O EV Sobral me fez. EV? Não quer, não precisa. Se quiser também tá tudo certo. Mas, e você sabe que a gente fica com essa de, você é ridículo. E não ficou legal o negócio? Gente, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não precisa. Mas se quiser também tá tudo certo. Eu também topo. Mas assim, às vezes o Reels tem vários conteúdos. Mas também se for fazer o TikTok, não esquece de ligar as redes, que isso é importante. E isso, né? Não deixe de aparecer, de brilhar. Nada adianta você ser o melhor do mundo escondido embaixo da cama. Deus não fez a gente tão perfeito assim, ou imperfeito, para ficar escondido. Às vezes, antigamente as pessoas falavam para mim assim, mas e aí, tá querendo aparecer? E eu falava, não, imagina, isso, aquilo. E hoje eu respondo com muita honra. Quero sim, quero com muito orgulho. E se você puder me mostrar pro outro, quero, me mostre, me indique, porque Deus não me fez à toa e é para deixar minha marca no mundo, então deixa a sua também. E é com isso que a gente encerra mais um episódio do Side Talk. Você deixou a sua marca aqui. Quero você mais vezes, com certeza. Quem sabe numa próxima ao lado de Nani. Adoro. Eu peço a vocês mais uma vez que sigam o nosso YouTube, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho. Entre em contato com a produção se quiser contribuir com alguma coisa. Se for reclamação, é só com a produção, não tem nada a ver com isso. E por hoje é só. Até a próxima.